Aleluia, boa noite, amém? Amém, queridos santos da igreja em Belo Horizonte, irmãs, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estou gravando essa mensagem aqui do nosso estúdio da igreja, do nosso local de reunião, e essa palavra é baseada no livro que o Miguel escreveu, o encargo dele com respeito à família, o encargo dele com respeito ao encabeçamento de Cristo na vida familiar, e é uma obra que nós já temos desfrutado por meio das mensagens. Essa é a quinta mensagem, é o último capítulo do livro. Esse livro, Sua Família Está Pronta para o Arrebatamento? Então, é uma questão extremamente séria, profunda, e que envolve vários aspectos da nossa vida normal, da vida da igreja, nossa vida do lar, a vida social. E até mesmo, enquanto eu estava vindo para essa palavra, estava refletindo, essa gravação está sendo feita durante o dia, um sol bonito, e eu pensei, já imaginou o Senhor agora nos arrebatar exatamente neste momento? Como que seria? Como que seria o arrebatamento nosso, da nossa família, dos nossos filhos? Na realidade, essa pergunta, essa questão, é uma questão extremamente importante para considerarmos todos os dias da nossa vida. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do sentimento, do labor desse encargo, e eu gostaria, começando do sentimento que Deus tem mostrado para nós, através do seu falar profético da presente verdade, através do nosso irmão Pedro Dong. Ele tem mostrado para nós, exposto a questão da natureza humana, da situação do homem, como que o homem ele vive numa situação extremamente complexa, que é principalmente a sua alma. A alma que pode ser traduzida com a palavra em latim como a sua psique, que constitui sua vontade, sua mente, sua emoção, envolve esses aspectos interiores seus. Mas o homem tem um espírito, e esse espírito é a maneira pela qual o homem pode contatar a Deus. Voltando para essa questão da alma, Pedro Dong tem mostrado para nós, o espírito do homem foi mortificado, foi adormecido no momento em que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis capítulo 3. Essa árvore é uma árvore tóxica, é uma árvore que injetou uma toxina na circulação do homem, naquele caso do homem Adão, da sua mulher e dele, Adão. Essa toxina, então, danificou o ser biológico de Adão e da sua mulher. Ou seja, o inimigo de Deus, através da sua artimanha, do seu engano e da sua sedução, ele injetou algo que mudou a genética do homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus os criou, homem e mulher os criou, e disse, e abençoou, ungiu, abençoou, e disse, crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Nós sabemos que a terra foi criada para que o homem exercesse a vontade de Deus, a autoridade de Deus, o encabeçamento de Deus nessa terra. Então, quando o inimigo conseguiu danificar o homem, então a terra voltou ao estado de desordem, como havia sido na criação pré-adâmica, na situação da terra. Porque Gênesis capítulo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra.
E essa terra, ela não foi feita sem forma, nem vazia, como diz no livro de Jó e em outras passagens de profetas. Mas Deus criou a terra de uma maneira belíssima. Mas no versículo 2 de Gênesis diz: a terra, porém, tornou-se, ou algo aconteceu. A terra estava agora sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus agora estava monitorando, o Espírito de Deus, que é o Deus invisível, o Deus que habita em luz inacessível, o Deus criador de todas as coisas. Esse Deus que é incriável, ele é a origem de todas as coisas e tudo é feito por meio dele. Esse mesmo Deus, o Espírito dele, pairava por sobre as águas. Aquelas águas agora eram águas de abismo, águas de morte, águas de julgamento. Então a terra estava nessa situação. Então, voltando para Gênesis capítulo 3, depois que Deus restaura essa terra, em Gênesis 1 e 2, coloca o homem para administrar, coloca o homem no jardim, um jardim de delícias, um jardim de conforto, mas o homem foi colocado para comer da árvore da vida, primeiramente para se nutrir da vida de Deus e então se tornar eterno, como Deus é. Mas Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Deus não forçou, Deus apenas deu a sua palavra, Deus apenas orientou e disse que de todo o fruto do jardim o homem podia comer. E colocou a árvore da vida no meio do jardim. Mostrou, olha, essa árvore está no meio do jardim, é para você comê-la. Ele não disse coma dela, mas ele mostrou para o homem, e o homem podia então ter o seu livre-arbítrio de tomar o fruto da árvore da vida. E então agora o homem estaria mesclado com Deus por sua livre e espontânea vontade por toda a eternidade. E viveria, e obviamente, uma vida eterna com Deus e entraria dentro da glória de Deus, dentro da vida, da presença definitiva de Deus. Mas Deus, ele criou e ele cria todos os anjos e os homens foram criados com livre-arbítrio. Inclusive o querubim da guarda, aquele que Deus tinha escolhido para aquele tempo passado, para administrar as coisas criadas naquele período, que é a criação pré-adâmica, como o nosso amado irmão Pedro tem nos mostrado, através do livro de Isaías 14 e de Ezequiel 28, que esse Lúcifer, que foi criado cheio de resplendor, com muita inteligência, com muita capacidade, esse anjo, que é um dos mais antigos, foi criado para cooperar com Deus na administração daquela criação anterior. Mas ele, no seu livre-arbítrio, ele se orgulhou, a soberba entrou nele, ele quis ser igual a Deus, porque ele queria administrar para Deus e fazer tudo para Deus, como se ele, na sua capacidade, pudesse substituir até mesmo ao encabeçar de Deus. Então, esse anjo foi lançado por terra. Na realidade, quando diz lançado por terra, ele na realidade foi retirado da esfera da glória de Deus, da presença de Deus ali, lançado para uma situação caída, mas ele danificou aquilo que Deus havia criado, no caso a terra que havia sido criada. Então toda aquela criação pré-adâmica foi danificada pelo aquele que se tornou o inimigo de Deus, o adversário de Deus, que é o diabo, Satanás, que antes era denominado como Lúcifer. Esse inimigo de Deus, então,
ele fez com que as coisas fossem para o caminho do pecado, da injustiça, do comércio, da situação das coisas de domínio dele mesmo. Ele criou, então, o seu próprio império, chamado, então, o Império das Trevas. Mas um dia, Deus entrou na sua vida, entrou na minha vida. Você que está ouvindo essa palavra, você teve uma experiência tremenda de salvação quando você recebeu, creu em Jesus. O amor de Cristo te constrangiu e você então agora nasceu da água e do Espírito. Você nasceu de Deus. Não é o seu nascimento biológico, não é o seu nascimento segundo a vida adâmica, mas é o nascer do Espírito, porque você creu no Senhor Jesus. E todo aquele que crê e recebe, ele então tem o lavar dos seus pecados por meio do sangue precioso de Jesus, e ele é liberto do império das trevas e transferido para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler juntos esse versículo de Colossenses. Colossenses 1, 13. Ele mostra para nós o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer, amados irmãos, amada irmã, amado irmão, queridos irmãos, isso quer dizer que o Senhor te transferiu de um império, que é o império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Nesse capítulo, fala desse Filho. Quem é essa pessoa na qual você foi introduzido? Ele é aquele no qual nós temos a redenção. Versículo 14. Temos a redenção e temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, seja nos céus e sobre a terra, sejam as coisas visíveis, as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam principados, soberanias, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Graças a Deus! Ele é antes de todas as coisas. Então, quem é esse, o Filho? Quem é esse no qual você foi transferido para o reino dele? Ele nos libertou do império das trevas. O dia que você creu, o dia que você recebeu esse Jesus, ele te libertou. Então, isso quer dizer que existe algo que foi colocado dentro da sua alma, que te aprisionava, que te segurava e que te trazia para a esfera do império das trevas. Veja bem, ele te libertou do império das trevas. Assim como Lucas 17, vamos abrir rapidamente, Lucas capítulo 17, mostra nitidamente para nós que o reino do Filho não é uma questão física, não é hoje uma questão de aparência, tá certo? Como no versículo 20 do capítulo 17 nos mostra, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Fala assim, o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está no meu interior. Então isso quer dizer que o dano
que Satanás fez com o homem foi introduzi-lo no império das trevas. Onde está o império das trevas? Está dentro de você. Esse mal, esse maligno, ainda está na sua carne, ainda está na sua alma. Porque, vejam bem, Jó nos mostra, através do livro de Jó, vamos ver, capítulo 10. Ele mostra para nós que o homem, ele carrega dentro dele uma mágoa, carrega dentro dele uma rebelião, carrega dentro dele um problema com Deus. Ele até fala para Deus aqui, como Jó, que era um homem tido como íntegro, que nós estudamos, já vimos, né? E Deus permitiu que o inimigo tocasse na sua própria carne, de maneira a ter chagas. Ele perdeu tudo, ele que era rico. Nós já conhecemos a história, se você não conhece, leia o livro de Jó, começa nos capítulos 1 e 2. O diabo é incitado a ver que Jó era um homem íntegro, e ele então tem ódio do homem, como ele tem ódio de Jó, e Jó é você, Jó sou eu. Então, o que Jó falar aqui é eu e você falando um dia para Deus. Por exemplo, ele fala assim, a minha alma tem tédio, a minha vida, a minha alma tem tédio à minha vida. Você já teve esse sentimento? Sua alma está com tédio, você está desanimado da sua vida, né? Darei livre curso à minha queixa. Tem dias que você quer se queixar, reclamar, falarei com amargura. Como é que está você nessa manhã? Como é que está você nessa noite? Você está com amargura? Esse dia você se queixou? Será que você fala assim, ó, eu vou falar com Deus. Não me condenes. Faze-me saber. Por que você contende comigo, Deus? Né? Fala, Deus. Parece-te bem que me oprimas? Você faz isso de propósito para me oprimir? Né? Aí ele fala assim, no versículo 4, tem tu olhos de carne? Tem tu olhos de carne, Deus? Você sabe o que eu estou passando? Você conhece a minha situação? Você habita na glória? Você não tem problema de dores, de sentimento, de amargura de alma? Você é Deus. Né? Não é isso que Jó está falando? Mas isso é a própria inimigo dentro de nós. Isso é o império das trevas se rebelando contra Deus, que às vezes ele atua por meio de nós. E nós falamos, às vezes não falamos, mas queremos falar palavras dessa maneira. Fala assim, olha, são os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Então aqui, Jó está querendo dizer que qualquer culpa que acontece conosco, com nós homens, é culpa de Deus. Ele não conhece o homem, não, mas graças a Deus, que o próprio Deus, esse que nós vimos em Colossenses, capítulo 1, ele que é o princípio de toda a criação, ele fez a redenção dos nossos pecados, como nós lemos. Esse próprio Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, de realidade. A única verdade absoluta do universo está nele. Ele é o centro de todas as coisas. Ele veio cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de ternura, de afetos, de misericórdias. Dentro de Cristo Jesus, que veio nessa terra como homem 100%, ele que era Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele sendo o próprio Deus, ele não usurpou ser igual a Deus,
ele subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de escravo, a forma de servo, enquanto Lúcifer quis ser Deus, quis ter a posição de Deus, tomar posse das coisas de Deus. Não, Cristo sendo o próprio Deus, ele não fez usurpação, não julgou como usurpação, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumiu semelhança de homem, se humilhou e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso que Deus Pai também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome Jesus, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, para quê? Para que o nome de Jesus, ele seja aquele em que todo joelho se dobre, toda língua confesse, seja no céu, na terra, debaixo da terra, tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que uma das coisas mais preciosas que Deus restaurou por meio do seu falar profético para a igreja que Deus colocou nessa terra, que ele ama, ele dá uma palavra de direção que sai da boca do apóstolo. Essa palavra, o Senhor restaurou algo, invocar o nome do Senhor, clamar, toda língua confesse diariamente que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que a igreja clama continuamente, por isso que você está debaixo do chuveiro, está no seu carro, está na sua casa, está cozinhando, você está invocando o nome de Jesus, porque isso é para a honra e glória de Deus Pai. Então vejam, esse Jó que estava aqui reclamando de Deus, então Deus mostra para ele nos capítulos seguintes, vamos mostrar rapidamente, ele mostra que havia um ego dentro de Jó. Esse ego, fala aqui no capítulo 40, versículo 11. Jó, que é você, Almir, que é você, Jó. Jó, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o, porque dentro de nós existe o império das trevas, o soberbo, aquele que tem ira contra Deus, este é o inimigo de Deus. Olha, no versículo 12, olha para todo soberbo e humilha-o. Então, você, irmão, irmã, precisa humilhar o soberbo, abater o soberbo que está dentro de você. Nós temos que tratar, só nós podemos tratar e abatê-lo, é negá-lo, porque o Senhor já te transferiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos em Cristo, Deus já te resgatou, Deus já te restaurou. Então olha para o soberbo e humilha-o, calca aos pés o perverso no seu lugar. Tem muitos perversos dentro de nós, tem que humilhar e abater. Então Deus tem falado para nós, exposto nesses anos, a vida da alma precisa ir para a cruz. Existe uma psique que não pode, essa vida que foi introduzida em Adão, o único caminho dela é a cruz. E por meio da cruz, então, ela pode ser mortificada, anulada. Então esse é o caminho que o Senhor tem nos ensinado. Louvado seja o Senhor. Voltando para Colossenses, capítulo 1, ainda. Em Colossenses, nós vimos que riqueza.
Colossenses 1 agora, vamos ler até o versículo 22. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 22 de Colossenses. Vamos ler juntos, amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Belo Horizonte, que se encontram no Rio de Janeiro, que se encontram no Espírito Santo, ou que se encontram em Vitória, que se encontram em São Paulo, não importa a cidade, é onde a igreja opera, onde Deus então estabeleceu esse terreno para que ele possa encabeçar de cidade em cidade. Então, encontram em Colossos graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que é essa palavra da verdade do Evangelho? É o falar profético, é a linha da vida que é falada por meio daquele que Deus escolheu para falar em cada tempo, em cada geração. Nosso amado irmão Dong, ele falava a palavra profética, o encargo, o ministério de Deus por meio do apóstolo João era transmitido fielmente pelo nosso irmão Dong. Nosso irmão Dong partiu para estar com o Senhor. Aleluia! Agora o Senhor nos deu o nosso amado irmão Pedro Dong, que agora é um pai para as igrejas. O nosso amado irmão Pedro está nos levando a sair da esfera terrenal, voltar para o Espírito rapidamente. Como assim? Por meio da palavra. Porque se a palavra tem poder, ela queima dentro de nós, ela se abrasa dentro de nós, ela causa algo dentro de nós. Essa é a palavra de Deus, a palavra que queima dentro de nós. Temos muitos falares, mas nós precisamos identificar a boca de Deus e o falar de Deus nessa terra hoje. Deus está falando por meio do apóstolo. E esse falar precisa mudar a nossa vida, mudar a sua vida, queimar dentro de você. É com essa palavra que não importa se você está saindo hoje para orar para as pessoas, não importa se você está na sua casa no telefone, não importa se você, irmão e irmã, está no hospital, se você está no trabalho, se você está dando aula, onde quer que você esteja, essa palavra, ela é real dentro de você. E quando você abre a boca, posso orar por você, essa palavra tem poder. Não é porque é um movimento, não é porque é algo doutrinário, ensinamento, não. Ela realmente habita no seu interior e essa palavra sai e não volta vazia, porque ela causa algo naqueles que estão à sua volta. Porque a realidade da fé dessa palavra é como a orla das vestes do Senhor Jesus. Basta tocar na orla da veste, que você é curado. Mesmo que a vida esteja se esvaindo, se alguém tocar na orla dessa veste, que é a palavra de Deus, que você está se revestindo, que são seus atos de justiça, que é a palavra que te reveste, que te enche, a hora que tocar na orla dessa veste, pode ser a sua veste, que é a palavra de Deus, a palavra profética que está no seu espírito. Se alguém tocar nessa palavra em você, essa pessoa vai ser curada, essa pessoa vai ser liberta, essa pessoa vai crer em Jesus e ela não vai mais perecer no império das trevas, ela vai ser imediatamente transportada do império autoritário, do império maligno de Satanás, usurpado de Satanás, vai ser transferido desse império para o reino do Filho, que é justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Então, amados irmãos, continuando esse Colossenses, aleluia, vejam, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Essa palavra é a palavra atual, é a presente verdade, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Aleluia! Aleluia pela comportagem dinâmica. Aleluia, irmãos. Os livros precisam cair nas mãos das pessoas porque eles transportam essa mensagem às 7 igrejas. Ele passa para todas as pessoas nessa era. Estamos na era agora do Apocalipse. Não quer dizer que o julgamento final já chegou, que a grande tribulação chegou. Não, nós já estamos no final dos tempos, na era do Apocalipse. Então a palavra de Apocalipse está clara por meio da verdade, falada por meio do nosso amado irmão Pedro Dong, que Deus tem iluminado para liberar e abrir esse caminho para nós. Amados irmãos, estamos na era do Apocalipse. Passamos um período de pandemia que está relacionado com qual selo? Vamos abrir Apocalipse? Vamos Apocalipse capítulo 6. Versículo 7. Quarto selo, o quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E aí sabe o que aconteceu? Um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. Irmãos, nesses 2 últimos anos, principalmente 2020 e agora 2021, que já está terminando, perdemos muitas pessoas, como nunca perdemos. Conhecidos, amigos, colegas de trabalho, parentes. Entramos num período em que a morte está caminhando. Esse é o cavalo. E veja bem, aqui o Hades, a melhor tradução, o Hades é para onde as pessoas vão. O Hades o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortalidade e por meio das feras da terra. Essa mortandade aqui é doença, é pandemia. Muitas pessoas morrendo de doenças, principalmente da infecção pelo SARS-CoV-2. A Covid-19, só no Brasil, já matou mais de 500 mil de pessoas. E dentro desses mais de 500 mil, inclui pessoas que você conhece. Então, estamos na era do Apocalipse, e aqui já está no 4º selo, porque, na realidade, o primeiro, único selo mais importante é aquele que está no versículo 3, que está no versículo, vamos ler do 1, né? Vamos ler Apocalipse 6:1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Só Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Verbo de Deus, aquele que é o centro de todas as coisas, só ele é capaz de abrir o livro e os seus 7 selos. E ele já abriu. Por quê? Como que você sabe? Ele abriu um dos selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Voz de trovão. O evangelho, quando vem, ele é uma voz de trovão. Ele é uma palavra que brilha,
que vibra, que arde, porque ele vem do trono de Deus. E no trono de Deus saem relâmpagos e trovões. Essa palavra, ela chega em qualquer pessoa, sejam pastores, sejam pregadores. Quando ela vem de nós e alcança essas pessoas, ela chega como trovão, como electro, como a eletricidade de um raio, com poder de causar e modificar a vida das pessoas. Ela vem do trono de Deus. Ó Senhor Jesus! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, ou saiu conquistando e para conquistar. Esse é o primeiro selo, e esse cavalo branco já foi liberado. Esse cavalo branco com seu cavaleiro com um arco, a flecha já foi lançada. Então agora ele saiu vencendo e para vencer. E ele está na frente. E quem está nesse cavalo? Você e eu. E nesse cavalo você não é tocado pelo inimigo. O inimigo não pode tocar na sua família, não pode tocar em você. Porque nós estamos numa esfera em que Satanás não tem competência para agir. O poder dele não alcança. Por isso que quando o Senhor Jesus enviou os 70 de 2 em 2, e eles foram e expulsaram demônios, e eles salvaram vidas, e eles pregaram o evangelho do reino para os pobres, para as pessoas, sabe o que aconteceu? Voltaram regozijantes, jubilantes, até os demônios se submeteram a eles, e o Senhor Jesus tinha dado ordem, pode pisar sobre cobras e escorpiões. E o Senhor viu Satanás como um raio ser lançado do céu para a terra. O seu império do ar foi lançado por terra. Creia, o inimigo não pode tocar em você, irmão e irmã, porque você tem o evangelho, a palavra profética dentro de você. Você é um mensageiro, você está montado num cavalo branco e você saiu vencendo e para vencer. Aleluia! Falado isso, eu vou entrar agora, colocar os pés nessa terra e vou agora trazer para a questão da família, porque o tempo está terminando. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós estamos queimando nas reuniões, amando o Senhor, nós entramos numa outra esfera. Essa é a esfera em que Deus tem o apoio, Cristo encabeçando, ele pode fazer a obra e terminar com essa era. Cristo, o reino de Deus é estabelecido nessa esfera. Mas agora vejam bem, você está nas reuniões, quando chega segunda-feira de manhã, trabalho, estudo, escola, compromissos, os filhos, os afazeres, tem que ir no supermercado, fazer a compra, tem que comer. Pois eu digo para vocês, irmãos, parece que essa vida, às vezes, ela é um sonho apenas. Tem hora que você pensa assim, será que eu estou vivendo? O que é isso? Parece uma matriz, né? Uma matrix, né? Parece algo que parece que não é real a vida dessa terra. Realmente nós somos peregrinos, nós estamos de passagem nessa terra, mas uma coisa é certa, Deus, ele não quer que você fuja do seu viver normal, do seu viver humano, com os pés na terra. Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes em Cristo e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então a nossa vida, que é Cristo, nosso viver é Cristo. Vivemos pela fé do Filho de Deus, de fé em fé. Nada nosso é de Cristo, tudo é de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também, vós, irmão,
também sereis manifestados com ele em glória. Estaremos eternamente na glória do Pai, do Filho e do Espírito, na alegria eterna que sempre existiu no relacionamento do Deus triuno. Aleluia! Por isso, tem hora que nós estamos agora na terra, precisamos cuidar das pessoas, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do marido. Então eu quero falar esposa, marido, precisa cair a ficha. Você tem o lado psicológico, tem os traumas de infância, tem as coisas na sua vida, os problemas hormonais, os problemas para serem resolvidos. É hora de você agora restaurar o seu casamento, a sua vida familiar. Precisa agora juntar todos encabeçados por Cristo e ter uma única meta, um único alvo. Pega na mão do seu marido, perdoa. Pega na mão da sua esposa, perdoa. Pede perdão. Tem um novo começo. Porque Mateus 24, que é o tema desse encargo, Mateus 24, 40 a 42. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Ó Senhor Jesus, Lucas 17, 34 a 36. É o mesmo sentimento, a mesma passagem. Digo-vos que naquela noite, olha, eu não sei porque em Mateus 24, que nós lemos, não fala que era noite. Mas em Lucas 17, 34, ele fala assim, olha, digo-vos que naquela noite, essa noite pode não ser necessariamente uma noite física, pode ser uma noite espiritual. Por quê? Porque nós não somos da noite, nós somos do dia. Então a noite tipifica as trevas, tipifica o mundo, a orgia, as pessoas que vivem na bebedice do mundo, da questão da preocupação com as coisas desse mundo, presos na riqueza. Irmãos, tudo que nós temos é para Cristo e a igreja. Não acumuleis riquezas nessa terra. Mas não deixe de trabalhar e ser feliz. Não deixe de ir para a praia com a sua esposa. Não deixe de cuidar dos seus filhos. Eles precisam de lazer, eles precisam de carinho, eles precisam viver a vida e amar a vida. A vida é o dom de Deus. Irmãos, nós não podemos fazer também da nossos pensamentos, acharmos que a vida da igreja é uma bolha religiosa. Saia da bolha religiosa. Nós precisamos ver a humanidade, precisamos ver o homem, precisamos ver o problema de cada pessoa, precisamos ter misericórdia, exercer compaixão, exercer a humanidade de Cristo, o esplâncno de Jesus, o afeto, o amor, o perdão. Não julgue, irmão, não julgue, para você não ser julgado. Porque na medida em que você julgar, você será julgado. Não julgue o espinho, ou aquele arqueirozinho que está no olho do irmão, porque às vezes tem uma trave no meu olho. Às vezes eu julgo facilmente a atitude de alguém. Então nós não estamos nessa era mais. Nós não temos mais ambição nessa terra, nós não temos ambição de posição na vida da igreja, não temos mais esse comportamento de julgar dessa maneira, pelo contrário, o Senhor está nos enchendo de afetos de misericórdia para com toda a igreja, para com todas as pessoas. Precisamos conhecer as pessoas. Por que ela é assim? Será que foi um trauma? Será que é um problema? É uma doença? É um desvio hormonal? Uma fraqueza? Agora eu vou falar uma coisa rápido para vocês, antes que eu esqueça. Irmãos,
Quando eu fiz minha graduação, o meu professor de patologia, uma das coisas que ele falou foi: havia um senhor casado, uma família linda, filhos belíssimos, esposa maravilhosa, linda, a família dele, tudo maravilhoso. Num dado instante, ele teve desvio de comportamento sexual. Começou a ter problema de relacionamento com o homem. E aí, então a família largou tudo, abandonou e obviamente, foi totalmente rejeitado, que é uma coisa terrível mesmo de acontecer. Um ano depois, esse homem veio a óbito. Isso é no curso de patologia. Ele veio a óbito. E aí, sabe, fizeram uma autópsia nele. Sabe o que eles encontraram? Um tumor do tamanho de uma bola de tênis. Na área sexual do cérebro dele. Você sabia que seu cérebro tem área sensorial, sensitiva, área motora, área do sistema límbico, que regula suas emoções? Será por que a emoção está desgastada? Será por que nós, às vezes, estamos super eufóricos? Nós temos variações, irmãos, e às vezes são variações que são clínicas. Precisamos de tratamento, precisamos de ajuda médica, precisamos de psiquiatra às vezes, precisamos de remédio, precisamos tratar do coração, o coração afetando o cérebro. Por isso nós precisamos ser pessoas cheias de misericórdia. Precisamos olhar as pessoas com olhar de médicos, com olhar de bom samaritano, de curar as feridas, tirar os carrapichos, colocá-los na vida da igreja, colocá-los na esfera do reino. Então, veja, nesse capítulo então de Lucas, fala assim, né, que a gente está lendo, 34 a 36, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Se 2 estarão numa cama, é um casal. Um será tomado e deixado outro. Você já imaginou, e pare e pense agora, você, que é casado ou não casado, mas que pensa na sua família. Se você não é casado, pense nos seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Pense em alguém próximo de você. Imagina você sendo arrebatado, que maravilha. Fui arrebatado. Então, se eu fui arrebatado antes da grande tribulação, é porque eu sou um vencedor. Aí eu chego, sou um vencedor, chego diante do tribunal de Cristo, maravilha. Ó, você foi aprovado. Aí você olha, cadê sua esposa? Cadê seu filho? Cadê sua filha? Vamos pôr os pés no chão, irmãos. Se você tem a visão da palavra de Deus, se você está com a palavra e com o Espírito, interceda mais, ore mais, ajoelhe mais pelas madrugadas, pelo seu filho, pela sua filha. O Senhor, Ele deu a promessa da salvação da casa. Vamos ver Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 37 e 38. Naquele dia de Pentecostes, Pedro foi aquele que assumiu o testemunho, a palavra profética estava com ele. E ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles acabaram de crer, eles receberam o evangelho, eles invocaram o nome do Senhor, porque Pedro falou da profecia de Joel, falou que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Você que está nos ouvindo? Você já falou: Senhor Jesus, recebo-te, Senhor. Recebe ele agora, se você ainda não teve essa experiência. E aí, versículo 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, vejam bem, agora tem um pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, amém? Aleluia! E para todos os que ainda estão longe, que todos, os que fazem parte da sua família, seus parentes, sua casa. Nós não vamos chegar na glória de Deus, pulando, regozijando, sozinhos, solitários. Não adianta eu ser arrebatado sozinho. O nosso irmão Pedro, desculpe, nosso irmão Miguel Mar, no final do capítulo ele orou e rogou ao Senhor que não fosse separado, arrebatado sem a sua esposa e sem os seus filhos. Irmãos, se nós ganharmos esses sentimentos, preocupação com a igreja, com as pessoas, não só a salvação, mas o serem vencedores. Se ganharmos isso, nosso coração, tinha muitos outros versículos, eu acho que o tempo aqui, acho que só vou ler o Colossenses 3,12 e vou terminar, mas eu acho que vocês já ganharam o sentimento, o encargo dessa palavra nos faz sermos misericordiosos. Amém? Fala assim, Senhor, eu preciso ser misericordioso. Senhor, eu preciso ter o esplâncno de Cristo, o coração de Cristo, os afetos de misericórdia. Vamos ler Colossenses 3,12 e vamos terminar. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos de quê? De julgamento, de cobrança. Irmãos, parem de cobrar. Perdoe, tenha um coração. Não fique cobrando. Mas entenda a situação de cada um, de cada irmão, de cada família, seja na igreja, seja na sua casa, seu filho. Não fique cobrando, né? Mas revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de longanimidade. Amém? Jesus é o Senhor. O Senhor abençoe cada família, cada um dos irmãos. Senhor, derrame a tua graça e o teu Espírito por meio dessa palavra. Vamos caminhar juntos, vamos ouvir a palavra profética, vamos acompanhar o falar do Senhor todos os dias, ruminando, ganhando, e vamos nos edificar mutuamente em amor. Jesus é o Senhor. Amém?